Oi gente, bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Eu fiquei de fazer vários vídeos sobre o homeschool e tô aqui dando continuidade. Como a gente começou no homeschool e quais foram os materiais que nós usamos. Então, em 2018, eu comecei a fazer o homeschool com os meus 4 filhos. E na época eu fiquei um pouco indecisa, um pouco confusa de como eu ia começar, como eu ia fazer. Então, a princípio, o primeiro livro que eu li foi o livro Well-Trained Mind. Então, vou colocar a foto aqui do livro. E esse livro me ajudou muito a ver de uma forma mais ampla como estruturar o homeschool, os nossos dias. Mas eu tinha todas as referências ali em inglês e não em português. E aí eu fiz uma lista com todos os livros que eu queria comprar e sites que eu iria comprar o material para imprimir em casa. E eu vi que ia ficar muito, mas muito caro mesmo. Eram várias dicas preciosas de materiais ótimos, mas iria ficar muito caro. Então alguns materiais eu fui online para imprimir e até valeria a pena. Mas eu fiquei com aquela dúvida, né? Será que eu vou dar conta de fazer esse material? Então a escolha que eu fiz a princípio, lá em 2018, com os meus 2 filhos mais velhos, que na época eles tinham 11, 14, 13, 12, 11. 10 para 11 anos o mais velho e a mais nova tinha 8. Acho que era isso, era mais ou menos isso. Depois eu vejo direitinho as idades nos próximos vídeos e vou contando melhor. Mas foi quando eu vi, né, a oportunidade de estar fazendo homeschool com eles de uma forma que eu me sentisse mais segura. Eu cheguei num site chamado AOP, Alpha and Omega Publications. E aí eu cheguei no material do Monarch. O Monarch é um site, é ainda um site, que tem todas as disciplinas ali. Então tinha matemática, inglês, que é Language Arts, Bíblia, História, Ciências e Geografia. Isso. E aí ali tinha a aula escrita, que eles poderiam apertar um botãozinho e escutar, né, como se fosse uma professora lendo. E aulas em vídeo. Então eu pensei, poxa, até pro inglês deles não ficar comprometido. Ah, sim, esse site é em inglês, tá, gente? Eu vou contratar, né, esse serviço. E aí eu fiz um pagamento anual. Se eu não me engano, foram 1.000 e poucos reais, quase 2.000 reais. Em dólar tava mais barato, né? Mas aí com a conversão chegou a esse preço. Mas era pro ano inteiro e eu podia colocar até 3 filhos. Então eu coloquei o meu mais velho, a segunda, que é 2 anos mais nova do que ele. E eu ia colocar o meu terceiro filho, mas eu vi que ele não iria acompanhar. Aí uma coisa interessante, gente. O meu mais velho, ele fala inglês. Então pra ele foi mais fácil. A minha filha, quando ela começou a fazer o Monarch, ela não falava inglês. E em um ano ela aprendeu inglês, assim, pra escrever, pra falar, tudo. Leitura. Mas eu acredito que foi uma particularidade dela. Não acho que seja regra. E aí com o meu terceiro filho, eu comprei pra ele um material chamado Life Pack, dentro também desse site do AOP, do Alpha and Omega Publications. Como é que funciona o Life Pack? Eram livretinhos, e aí eu tenho postagens no Instagram, da época que eu fazia o início do homeschool com eles. São livretinhos, 10 unidades, tá? São 10 unidades, e cada matéria tem o seu livretinho. Então tinha de história, geografia, as mesmas matérias, né? Ciências, inglês, matemática e bíblia. E aí eu sentava com ele e fazia 2, 3 paginazinhas, ou 1 ou 2, dependia do dia, de todas as matérias, um pouquinho de cada coisa. Tudo também em inglês, então eu ia traduzindo para ele. E a menorzinha, eu fui fazendo a alfabetização. Então eu imprimia o material online, ou eu comprava algum material no sebo ou na livraria e ia passando com ela. Na época eu terminei de alfabetizar o terceiro filho com aquela cartilha Caminho Suave, e a minha mais nova eu alfabetizei também no método silábico, alternando com o método fônico. E aí a gente conversa mais sobre a alfabetização no outro vídeo. Então, a princípio, foi dessa forma que eu estruturei. Nas primeiras semanas, eu comprei uma impressora, aquelas normais de cartucho, para ir imprimindo as coisas. E assim, com uma semana já tinha acabado o cartucho. Meu marido falou, não adianta, você precisa comprar aquela de tinta, né, a impressora de tinta. E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês sobre, num outro vídeo, né, eu vou falar pra vocês sobre itens importantes que você, né, que tá querendo começar o homeschool, seria interessante você adquirir.
E aí eu comecei a imprimir o material e fazer o material todos os dias e eu vi que me consumia muito tempo e que eu não tinha tanto conhecimento assim. Eu estava recém-matriculada na faculdade de pedagogia e eu não me sentia segura para montar todo o material. Apesar que existem famílias, existem mães que fazem esse material todos os dias, toda semana, todo mês, monta todo o material e passa assim, né, os conhecimentos para os filhos. Mas eu me senti mais segura com o site e com esses livretinhos do Lifepack. E aí no ano de 2018 todinho foi dessa forma, foi muito proveitoso, mas foi de uma forma mais escolarizada. Então, ó, no próximo vídeo eu vou falar como foi o ano de 2019, quando nós entramos para o Classical Conversations.